Olha, gente, no fim das contas, o Delanhol cometia o crime pelo qual ele está acusando o Lula. Para quem não sabe, um dos processos pelo qual o Lula é réu é um processo em que a procuradoria, no caso o Delanhol, porque ele é o procurador, acusam o Lula de receber propina em meio de palestras, ou seja, de enriquecimento ilícito por meio de palestras que o Lula dava através da empresa Lula Palestras, Luiz Inácio Lula da Silva, LIUS, eles chamam. E agora a gente fica sabendo que quem queria dar palestras, muitas delas falsas, se possível, para enriquecer, ilegalmente, era quem? O Delanhol. Porque um procurador não pode dar palestra e ele ia colocar a empresa no nome da cônjuge dele, da cônjuge, para quem não sabe, é cônjuge, ou seja, a esposa dele no linguajar de Sérgio Moro. E a empresa ia ficar no nome da cônjuge dele, da mulher dele, porque um procurador não pode dar palestra, não pode ser dono de empresa de palestras. Então, o Delanhol ia cometer o crime pelo qual ele está acusando o Lula. E o Lula, essa é a questão, o Lula foi obrigado a documentar todas as palestras que ele fez, quanto ele ganhou por palestra, e inclusive mostrar vídeos das palestras para provar que ocorreram. Porque o Delanhol, que é o acusador, falou que não acreditava que o Lula deu 42 palestras. E aí a justiça, foi logo depois da prisão do Lula em 2018, foi em 11 de abril de 2018, a justiça decretou o bloqueio de 30 milhões de bens do Lula, sabendo que o Lula não tem 30 milhões, claro, mais um número gordo para que a mídia fizesse a manchete. A mídia fez o papel dela e noticiou, a justiça bloqueia 30 milhões de Lula, não importa se ele não tem, bloqueou. Aí o Instituto Lula, com todos os bens bloqueados, as contas bloqueadas, começou a atrasar o salário dos funcionários, perdeu funcionário, porque não tinha mais dinheiro, porque o Moro bloqueou esse dinheiro e o Lula tinha que provar que fez as palestras. E agora que o Dallagnol fica provado que ele queria fazer palestras para enriquecimento ilícito e que ele fez palestras, ele disse que ganhou 400 mil em 2018. Por que o Dallagnol não tem que provar quais palestras ele fez, quais, onde e para quem? São as perguntas. Minha pergunta de Thiago para o senhor Dallagnol. Para quem o senhor deu palestras e a troco de quê? Porque se o Dallagnol deu palestra para alguma empresa de algum político, a gente já pode saber que pode ser em troca de favores ilícitos, não pode? Porque é disso que o Dallagnol gosta de acusar o Lula. Ele disse que o Lula deu palestras em vários lugares em troca de favores políticos. E por que não, quando o Sérgio Moro deu palestra, que ele não disse é remunerado ou não, e ninguém mandou ele provar até hoje, quando o Sérgio Moro deu palestra lá em New York para a empresa do Dória, não seria em troca de favores políticos, talvez? Porque o Sérgio Moro não queria melindrar o FHC, que era amiguinho do Dória até então, né? E o Dallagnol sempre protegeu os tucanos. Ele e o Moro sempre protegeram os tucanos. Agora a gente tem que ver quem é que contratou palestras do Moro, do Dallagnol, que ligações esse pessoal tem com políticos e com investigados da Lava Jato ou de outras operações. Porque se a gente colocar sobre o Dallagnol as mesmas suspeitas pelas quais ele coloca o Lula, Dallagnol, você tá ferrado. Se tivesse um juiz como o Moro contra o Dallagnol, no caso, do jeito que o Moro era como o Lula, o Dallagnol já teria com a prisão preventiva dele decretada. E ele só seria solto depois de provar que fez essas palestras para quem e que não tem crime, porque na Lava Jato sempre foi assim, o Dallagnol pedia prisão baseado em nada, prisão preventiva, e o Moro se utilizava da prisão preventiva, que é uma prisão que não tem limite de tempo, o cara pode ficar preso preventivamente por anos, e prendia. Então o Dallagnol mandava a petição, prende esse cara preventivamente para ele não destruir provas, por exemplo. O Moro ia lá e prendia, e aí eles ficavam incentivando as pessoas a fazerem delações, e incluir o Lula. Enquanto isso corria o processo, o Moro condenava, a gente já viu conversas do Dallagnol com outros procuradores e com o Moro sobre vários processos, eles condenavam e aí o cara fazia delação. Inclusive a conversa do Dallagnol com o Gebran, que foi divulgada à sexta pela Veja, é disso, o Dallagnol desesperado, querendo antecipação de sentença, que para ele parece ser uma coisa normalíssima do jeito que ele fala, sondando o juiz, falando no caso do Gebran, porque ele queria a condenação do cara
de um operador de propina porque ele queria a delação premiada desse cara, porque ele queria forçar o cara a falar o que ele quer. É isso, e porque também tem outra parte, que é a denúncia do Tacla Duran. Havia a indústria das delações premiadas na Lava Jato. Então um condenado que fazer uma delação premiada, ele sempre joga no Google, põe Lava Jato, condenado, muda de advogado, delação premiada. Você vai ver quantos condenados da Lava Jato não mudaram de advogado para fazer delação premiada, porque eles só aceitavam delação premiada de advogados que fossem amigos dos procuradores e do juiz. É por isso que o Tacla Duran pagou 620 mil para o Arnes, que era ex-sócio da esposa do Moro e sócio do Zucculoto, que é o cara que é atual sócio da esposa do Moro numa empresa de palestra. O lance da Lava Jato é o seguinte: são tantas entranhas, são tantas conexões difíceis de explicar que só desenhando, porque é muito difícil, são muitas conexões, é um esquema. A Lava Jato virou um esquema excelentemente orquestrado. Essa palavra excelentemente nem existe, mas foi orquestrado com maestria, porque uma coisa ligou com a outra, que ligou com a outra, você tem que juntar todos os pontos e aí você vê um grande esquema de indústria de delação de premiadas e de usar a justiça para fins pessoais, para benefícios pessoais, que é o que Dallagnol e o Moro faziam. E o Dallagnol condenava tanto o Lula, dizendo que um ex-presidente não pode, o Dallagnol falou isso, um ex-presidente não pode se beneficiar do cargo que teve para fazer palestras. Como assim? O Dallagnol via um problema no Lula indo mundo afora, explicando para os países africanos, europeus, para todo mundo, como é que ele tirou 40 milhões de pessoas da miséria. Para o Dallagnol isso era um problema, ele estava se beneficiando do cargo. Mas o Dallagnol queria ele mesmo se beneficiar da Lava Jato, por isso que ele não queria que a Lava Jato acabasse, que ele queria manter a fama dele, para ele fazer palestras. E ele ainda falava, no fim da palestra a gente deixa um gostinho de quero mais e encaminha para a empresa do meu tio. Porque aí a gente ganha uma comissão do meu tio quando esses alunos forem fazer o curso dele. Não lembro se era empresa do tio ou não, mas para outra empresa. Então ele já planejava até em como arrancar mais dinheiro dos alunos. Eu vou fazer a palestra, eu não vou entregar tudo o que eu prometo, vai ser uma pirotecnia, ou seja, um sensacionalismo barato para a palestra. E no fim a gente joga para outra empresa para ganhar comissão dos otários que fizerem o curso. Tudo isso se beneficiando da função dele de procurador e da Lava Jato. E da fama que ele conseguiu, perseguindo justo quem? O Lula. Então aí você vê a picaretagem desse povo da Lava Jato. A gente vê o nível deles. Quando a gente traça um perfil psicológico, eu falei isso no vídeo de ontem, tem que traçar um perfil psicológico cada um deles, você vê uma pessoa vaidosa, uma pessoa gananciosa. Não são pessoas em que eu confiaria o futuro do Brasil, em que eu confiaria a luta contra a corrupção na mão dessa pessoa, porque a gente vê que ele prendeu um corrupto outro, pensando na delação premiada. Eu vou prender esse cara, ele vai mudar de advogado, vai pagar milhões para o advogado que é meu amigo, o advogado que é meu amigo me repassa o dinheiro de alguma maneira, em palestras talvez, e todo mundo lucra. E o imbecil era corrupto, foi condenado. É uma maneira do judiciário passar a mão em um pouco do dinheiro da corrupção. Eles sabem que é um cara corrupto, eles sabem que esse corrupto está cheio de dinheiro, eles sabem que esse corrupto cheio da grana está desesperado para não ser preso, porque se ele roubou tanto, ele quer aproveitar o dinheiro da corrupção. Aí o que eles fazem? Eles prendem, condenam, fazem a delação premiada, todo mundo ganha. Essa é a história da Lava Jato. Um dia nos livros de história, isso é o que vai ser contado. Sérgio Moro e Dallagnol estarão na latrina da história. Eles serão o lixo da história, eles e o Bolsonaro. E agora, gente, prepara. Pelo que eu tô lendo, essa semana a Vaza Jato vai ser bomba. Semana passada a gente já foi brindado com áudio e o envolvimento do Gebran. Porque até então o Moro dizia que, mas o TRF4, as instâncias superiores, sempre mantiveram as condenações, então eu não persegui ninguém. Agora a gente fica provado que tá todo mundo no meio. Gente, isso vai envolver STJ, que é a terceira instância, e já está envolvendo alguns ministros do STF. É por isso que o STF está caladinho. Não adianta a gente cobrar onde está o STF. O STF vai aparecer sim. Eles vão aparecer em áudios, em conversas, na Vaza Jato. Por isso que eles são caladinhos. Que eles sabem o que eles fizeram, eles sabem com quem eles conversaram,
E eles estão com muito, mas muito medo. Quando o Glenn Greenwald diz, o Moro sabe o que ele falou, sabe o que ele fez, ele sabe que eu vou contar tudo. Isso não é uma indireta para o Moro, uma direta para o Moro. Isso é uma mensagem para todo o judiciário, porque todos sabem o que fizeram. Porque não tem santo no Brasil, não tem, praticamente não tem honesto ou gente ilibada nesse meio. Pelo menos não entre os mais chegados do Moro, do Dallagnol, do PSDB e dessa turminha aí que agora virou a turma bolsonarista. Então, galera, gostou do vídeo? Espalha para um número maior de pessoas que você conseguir, espalha em grupo de Facebook, do WhatsApp, para amigo, se inscreve no canal, me segue no Twitter e no Instagram, vou colocar o link abaixo, onde eu falo também de política, continuo denunciando, publico alguns vídeos do canal lá, alguns vídeos que eu não posso publicar no canal, eu publico só no Instagram. Então, me segue, se inscreve no canal, curte o vídeo, deixe seu comentário e vamos seguir na luta. A luta não pode parar, a luta não vai parar. Falou!